Seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês dois capítulos do Catecismo da Igreja Católica falando sobre juramento. O que a Igreja nos ensina sobre a questão de fazer um juramento? A gente tem um costume, muitas pessoas, né? Até eu já tive muito esse costume. Olha, eu juro por Deus. Tudo a gente acaba dizendo, nossa, eu juro, eu juro. E isso é colocar o nome do Senhor em vão. Às vezes a gente nunca para pensar, porque fica um costume habitual em nossas vidas. Então, para que a gente possa livrar desses hábitos, a gente pode recorrer àquilo que a nossa igreja nos ensina no Catecismo da Igreja Católica. Eu já disse que ia fazer uma série de vídeos aqui citando capítulos do Catecismo da Igreja, mas eu estou falando de forma aleatória aqui. Se você desejar que eu faça desde o início o estudo do Catecismo, eu quero que você deixe nos comentários. Então vamos lá, vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre o juramento. Eu deixei aqui o aplicativo do Catecismo da Igreja Católica, eu já gravei um vídeo falando sobre esse aplicativo. Você pode ver aí no perfil ou no canal. Eu tenho um vídeo mostrando como você instala esse aplicativo. Então eu vou deixar aberto aqui, eu vou ler aqui direto do Catecismo da Igreja Católica. Então vamos lá. Primeiro, o parágrafo 2153. É uma questão bem interessante, tem dois parágrafos aqui que vai dar uma explicação bem interessante para nós aqui. Então, no 2153, o Catecismo nos fala assim: Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Aqui está citando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 33 a 34 e versículo 37. Jesus nos ensina que todo juramento implica uma referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda a palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma de nossas afirmações. Isso é bem interessante, né? Dizendo o próprio Catecismo que a gente não deve colocar mesmo o nome do Senhor em vão. O próprio título aqui em cima, aqui no 2150, vai nos dizer o nome do Senhor pronunciado em vão. Mas aí você pode perguntar, mas e se eu for fazer um juramento em um julgamento na justiça, o que eu vou fazer? Então aqui o capítulo 2154 vai nos dar uma resposta. Seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. É muito interessante que a gente possa colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Eu sei que é difícil, né? A gente falar de juramento, mas é um hábito muito comum. É claro que no parágrafo aqui 2154, que está falando, é um caso à parte, né? Muito difícil vai acontecer, é um caso raro em nossas vidas. Mas no cotidiano, a gente acaba blasfemando, né? Dizendo, colocando o nome do Senhor em vão. Então, como disse,
Vamos colocar em prática, tentar colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra de Deus e através daquilo da que a igreja nos ensina no catecismo da igreja. O catecismo da igreja, sim, é um manual. O catecismo é baseado na palavra de Deus. Muitas pessoas, como protestantes, vão dizer: nossa, eles seguem só o magistério da igreja. Não, o magistério e a tradição da igreja vem em primeiro lugar, que a palavra de Deus, sim, porque a tradição vem antes da palavra. E o magistério tem 2000 anos de história aí, de, de experiência com a palavra de Deus, e tem o discernimento para nos ensinar o que é correto. É claro que existe algumas exceções, mas não vem ao caso hoje. Eu pretendo fazer alguns vídeos assim, mas não criticando diretamente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo sobre a fé católica, sobre a filosofia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo se você gostou deste conteúdo, é claro, e ativar o sininho das notificações. O YouTube às vezes não notifica os vídeos novos aqui do canal. Então, na descrição do vídeo, eu tenho aqui o servidor do Discord. Lá eu mando todas as notificações automaticamente quando eu posto um vídeo aqui. Quando eu posto um vídeo em outras redes sociais, também vai a notificação. E quando eu entro em live, também a notificação aparece automaticamente lá no servidor do Discord. E eu também pretendo colocar outros conteúdos para membros lá no Discord futuramente. Então, se você tiver interesse, entre no servidor do Discord. Eu não criei um grupo do WhatsApp porque eu acho meio limitado, né? Então, no Discord eu consigo enviar as notificações. É claro que isso normalmente é para pessoa mais jovem, né? Pessoas com mais idade têm mais dificuldade. Então, futuramente eu pretendo também criar um grupo no WhatsApp para mandar algumas notificações, mas aí fica um pouco difícil porque eu não vou ter tempo de mandar manualmente as notificações. Lá no Discord, as notificações vão automáticas. Então, ficando por aqui com mais este vídeo, fiquem com Deus e um grande abraço, Dom Gonzales. E até o próximo vídeo.